Estou para Chicoeira, como é que votava? Diga já só antes de falar o livro. Como é que votava? Não. Ok. Porque são patriotas e, portanto, o que estão a fazer aos gregos podem-nos fazer a nós. É que isto é muito simples politicamente. O objetivo dos partidos, do PPE, das chamadas instituições europeias, é derrubar o governo de Syriza. Ponto. Não é salvar a economia grega, não é garantir o pagamento dos empréstimos, não é coisíssima nenhuma. É derrubar aquele governo e pôr lá um governo mais complacente, ao qual vão ser dadas coisas que estão a ser ligadas a este. Podemos ir ao livro? Eu tenho tido uma semana sinistra e fiquei furioso com o Ricardo Paz Mamede porque me obrigou a ver o prós e contras. E ainda mais furioso porque ele ouvia as maiores das enormidades e continuava ali, sossegado, a discutir, calmo. Ouvia umas coisas de uma gigantesca ignorância, mas com desenvoltura, que é agora uma coisa que é ignorância, e eu ouvia outra coisa, eu ouvia coisas do ponto de vista político que mereciam de facto, e depois porque é que eu digo depois porque é que isto tem a ver com o livro, que mereciam uma resposta logo dura. Quando um jovem, uma organização do meu partido, no fundo, desenvolveu a tese da justiça geracional, ou seja, que para garantir o futuro dele é preciso tirar dinheiro aos pais e aos avós, e que os pais e os avós tinham esbanjado, porque certamente faziam parte daquele período da história portuguesa em que se vivia acima das suas posses, eu imediatamente lhe fazia a pergunta: o que você está a dizer é que o dinheiro que os seus pais investiram na sua educação foi acima das suas posses. Era logo. Foi dito, mas de forma... O problema aqui, e essa é também a minha objeção a alguns aspectos deste livro, é que é necessária mais intransigência. Ou seja, intransigência não é necessariamente radicalismo nem falta de racionalidade. Um dos grandes problemas que nós temos hoje na nossa vida política e cívica é que, efetivamente, não se pode ser transigente com aquilo que, dito com grande arrogância, exporrência, tupete, há dezenas de palavras da língua portuguesa, de facto é eficaz em muitas circunstâncias. E, portanto, não nos adianta estarmos a queixar-nos por ser eficaz se, efetivamente, não damos muitas vezes uma resposta à altura daquilo que nem sequer são argumentos com o mínimo de consistência. Qual é o meu... O que é que eu acho, agora falando do livro? Há várias coisas do livro que são importantes. Fornece um argumentário. É bom que os livros forneçam um argumentário. Portanto, muitos dos capítulos deste livro fornecem um argumentário mais consistente a determinadas posições que ainda aparecem como sendo muito resistentes. Portanto, não é mau haver esse argumentário. Por outro lado, ao haver um argumentário, ajuda-se a identificar alguns problemas e a colocar esses problemas numa determinada dimensão. Mas qual é o problema que eu tenho? Mas isso tem muito a ver também com os economistas. Há duas pessoas que nos últimos anos escreveram livros sobre a situação portuguesa. E eu não pretendo fazer qualquer comparação. Os jornalistas que escreveram todos os livros a explicar como é que se salvava o país. A maioria das soluções são inconstitucionais ou nem sequer têm qualquer espécie de fundamento. Mas houve todo um vasto conjunto de jornalistas com um peso relevante nos seus órgãos de comunicação que subitamente nos últimos 4 anos descobriram como é que se salvava o país. Esses nem perguntam. Explicam, têm programas de governo, coisas que é necessário fazer e tudo. Bom, que é de facto uma coisa com uma grande arrogância, porque não é fácil defrontar, como eu vos digo,
Pois quando aquilo se analisa, a maioria das coisas ou são ilegais, ou não são democráticas, ou por aí simplesmente partem de premissas que não são sólidas. A vantagem do livro do Ricardo Paes Mamed é que fornece, de facto, um argumentário sólido a partir do qual se pode partir para a discussão. Mas há uma pecha no livro que não é alheia à pecha dos economistas, que é a seguinte: o problema essencial da nossa vida pública é político. E para garantir mesmo a execução de programas económicos alternativos e de algumas das soluções que aqui estão propostas no livro, o problema à cabeça é político e não são as soluções. E como as soluções políticas não existem ou não são desenvolvidas ou não são suficientemente discutidas, as receitas a partir daí resultam relativamente abstratas porque nós não sabemos o que é fazer. Quando as pessoas me perguntam o que fazer, eu dou sempre uma primeira resposta. A primeira é preciso mudar o governo. E isto tem uma razão de ser, não é uma razão muito simples. As circunstâncias em que temos que pensar mudam todas a seguir. É um pouco o que aconteceu. O Siriza pode falhar, o governo grego pode falhar e até é provável que falhe. Mas não se volta à situação anterior. E esses pontos de ruptura são pontos de ruptura que depois ajudam a colocar as questões não no quadro que herdamos, mas num novo quadro que de alguma maneira se já mudou. Nós não podemos hoje colocar a maioria dos problemas sobre a Europa nos termos que se colocavam em dezembro de 2014, pela simples razão que esta crise, independentemente de todos os conflitos que ela contém, revelou problemas políticos gravíssimos dentro da União e revelou-os de forma clara para a maioria das pessoas. Portanto, certas posições reformistas em relação ao funcionamento da União Europeia, como de alguma maneira são traduzidas nas esperanças do PS, que são de facto mais esperanças do que realidade, resultam hoje ainda mais abstratas do que as posições do PPE. Porque as posições do PPE a gente percebe a consistência. É o que de alguma maneira está a ser imposto como pensamento único no plano da economia, no plano da política e no plano da sociedade. A ideia de que elas possam mudar apenas por uma pressão interior não tem hoje nenhum sentido quando nós vemos que os socialistas têm tido um papel fundamental em isolar a Grécia. Que o PPE o faça, a gente compreende. Que os socialistas o façam, é difícil de compreender. O senhor Dijsselbloem, acho que é assim que se diz o nome, é socialista. O governo francês é socialista. O Renzi é socialista. O Renzi coloca, aliás, uma questão da mesma natureza da grega. A questão dos refugiados e da maneira como a Europa responde aos refugiados e a maneira como o Renzi, quando se passa um bocado mais, diz que sim, eu vou expor os refugiados da Europa, para vocês verem, é um esboço do mesmo tipo de problemas que coloca o Siriza, ou que colocam os gregos, se quiserem. Portanto, subitamente, há várias rupturas que não vão poder continuar a ser coladas. É por isso que eu digo que podem derrotar os gregos, podem, de novo, mas depois a situação já mudou de tal maneira. E é esse aspecto político que eu penso que tem que ser central na parte que vai para além da economia. Eu bem sei que o livro faz um apelo que me parece correto, é que a economia hoje é essencialmente economia política. E isto está referido aqui, mas não adianta formular medidas económicas, não adianta formular programas económicos, que é um bocado a armadilha em que caiu o PS, que é colocar uma análise macroeconómica antes de colocar a questão política de fundo em relação a Portugal, a que depois a análise macroeconómica deveria, quando muito, referir os termos de referência e as limitações. E é por isso que o livro, de facto, num certo sentido, é social-democrata, como diz ali o Pedro. Não, mas não é um insulto. Não é um insulto. Social-democrata não é espécie, não é social-democrata neste sentido, que sendo um programa
que na essência é reformista, para dizer de outra maneira, o que também não é mal nenhum, porque o problema é que hoje os programas reformistas são revolucionários. E essa é que é a coisa que muita gente ainda não compreendeu. Porque é que existe hoje uma espécie de confraria que eu chamo na brincadeira dos Strange Bedfellows, que é os estranhos companheiros de cama. Previmos já as senhoras e os senhores e a gente com pudor, que a expressão é, como sabem, shakespeariana, e se refere ao facto de quando há uma tempestade muito grande, as pessoas metem-se todas debaixo de uma lona e, portanto, ele se refere a eles como Strange Bedfellows. A gente olha para esta sala e vê os Strange Bedfellows. E os Strange Bedfellows, eu hoje, não, mas isso é relevante do ponto de vista político. Isto significa que se tem uma mudança, isto era impossível antes da crise. Isto tem que ser analisado politicamente, não é um mero problema de indivíduos ou de pessoas. Eu vou sair daqui, a questão da reestruturação da dívida, por exemplo, e muitas outras questões que ainda estão embrionárias, mas mostram uma mudança política que é muito mais acompanhada nessa área do que na tendência para a fragmentação mais à esquerda. Todos os dias aparece um novo grupo e uma tendência para a fragmentação e um certo contentamento burocrático na fragmentação. O problema, e é por isso que eu digo que eu vou sair daqui e vou participar fundo um comício sobre a Grécia. Os meus companheiros de Freitas do Amaral eu não sei. Quer dizer, e um economista comunista, que também é relevante. E penso que alguém do Bloco de Esquerda e o engenheiro Gravino. E é evidente que há gente que podia lá estar e que hesita em estar porque ainda tem receio, para além das divergências sobre a Grécia. O problema da Grécia não é um problema grego, é um problema da democracia na Europa. Da democracia na Europa. É que alguém me tirou o meu direito de votar no taxation without representation, de votar ninguém me perguntou se eu transformava o Parlamento português naquilo que não é um Parlamento, porque a essência dos Parlamentos é votar os orçamentos e decidir, no essencial, as contas. E isto é gravíssimo, isto não é grave, é gravíssimo, porque isto significa o esvaziamento, e é por isso que, de facto, o que se passa é que o nosso voto encolheu. Uma outra coisa, encolher os miúdos, não é? Encolheram o voto. Encolheram o voto. O nosso voto encolheu e vale hoje para bastante poucas coisas. Não quer dizer que não deva ser usado. Portanto, estas mudanças são no plano político. E, portanto, nós podemos fazer o maior e melhor, mais capaz, programa económico, que a pergunta o que fazer com este país não pode ser resolvida. Porque as condições políticas, nós temos que mudar as condições políticas. Provavelmente não será um processo simples, será um processo confuso, será um processo complicado, será um processo pouco sanitário, com pouca ordem, que apontará, mas enquanto isso não acontecer, não se pode ser verdadeiramente reformista. E nós estamos a aceitar cada vez mais questões. Nós aceitamos que o fisco hoje seja o fisco de um Estado totalitário. Quer dizer, hoje não era preciso. Hoje uma polícia não precisa de nenhum instrumento legislativo novo. Basta ter acesso aos dados do fisco para saber o que nós fazemos todo dia. Quer dizer, e no entanto nós aceitamos. E quer dizer, nós protestamos pouco em relação a isso. Nós protestamos pouco em relação à retirada das nossas liberdades que o sistema político vê com indiferença. E isso é que é o problema, pelo qual o que fazer com este país não pode ser respondido apenas com um programa de natureza económico-política, porque eu faço a justiça ao livro do Ricardo Paes Mamede, que vai muito para além da economia. Mas, por exemplo, é preciso ainda ir mais para além da economia. O nosso problema em Portugal e na Europa é estruturalmente e essencialmente político. E é o resultado do falhanço histórico
daquilo que era a democracia cristã, a social-democracia, o socialismo, e da deslocação à direita, por várias razões, umas conjunturais, mas várias estruturais, de uma parte importante dos sistemas políticos, coisa para que a Europa ajudou muito. Eu estive no Parlamento Europeu. Uma das coisas mais absurdas do Parlamento Europeu é como se retirava conteúdo político à ação política. Uma das coisas que se fazia era uma espécie de rendilhado com as moções, que eram sempre discutidas em conjunto pelo PPE e pelo Partido Socialista Europeu. Porquê? Porque como eram ambos europeístas, é por isso que a gênese desta pastosidade política e de uma alternativa está muito em questões europeias, não é só um problema nacional. Está muito no envenenamento das democracias que não souberam resistir de um processo de perda de qualidade democrática que se deu na Europa exatamente com a ideia de fazer um upgrade político para resolver problemas que esse upgrade político sem democracia nunca resolveria. E o que acontecia era que a gente passava horas ali a negociar umas moções com 100 considerandos. 30 eram para o PPE, 30 eram para o PS, 30 eram não sei o quê, e depois as moções eram votadas em conjunto. Esta despolitização. Porque quem é que votava contra? O Sr. Crivini e o Sr. Le Pen. Quer dizer, que ficavam nas margens do sistema político europeísta. E, portanto, era este consenso europeísta que progressivamente matava a política, que deixava de ser de esquerda versus direita, situação versus oposição. E, em alguns casos, até mesmo outras fraturas. E, claro, depois, o que é que acontece? Pela porta do cavalo começam as fraturas nacionais. Entre o Norte e o Sul, entre os partidos que têm soluções de um determinado tipo, mais liberais no plano económico, outros mais liberais no plano político, isso é grave. Portanto, isto é um livro muito... O facto da gente... Ele também não nos convidou para a gente chegar aqui e dizer amém, mas para fazer uma discussão. É um livro, resumindo e concluindo, é um livro muito útil, e o que não é dizer pouco de um livro. Atenção, não. É que a maioria não são úteis de todo. De todo. São verdadeira produção a metro. É um livro muito útil no sentido que dá uma coisa muito importante em Portugal e que os média cada vez menos dão relevo, que é a racionalidade. Não há no noticiário da televisão um argumento racional. O argumento racional tem que ter 3 frases, pelo menos, e não cabe num soundbite, nem cabe numa frase assassina. E, portanto, a destruição da argumentação racional, substituída progressivamente por uma argumentação de tipo afetivo, os casos das doenças, as coisas do populismo, nasce daí. Portanto, perante um sistema mediático que privilegia a irrazão e privilegia e favorece o pathos, portanto favorece, no fundo, a paixão, aquilo que não é verdadeiramente uma argumentação, mas um sentimento de repulsa ou de repulsa, fornecer argumentos racionais é muito bom. Fazer análises que, por sua vez, suscitam novos argumentos racionais é muito bom. Mas, de facto, quando chega à parte do que fazer com este país, as questões políticas devem ser sempre enunciadas antes da economia. Porque, na verdade, quem as enuncia assim é o governo. É por isso que eu digo que o governo é uma espécie de marxismo pobre, não é? É infraestrutura e superestrutura. E é, portanto, e o problema é que a transformação da economia na linguagem do não há alternativa só pode ser subvertida inteiramente quando se coloca as questões no plano político, porque no plano político a evidência das alternativas e das diferenças, por exemplo, Ricardo Paz Mamede cita aqui bem aquela frase do Presidente da República, talvez das coisas mais significativas que ele tenha dito e mais erradas, que é aquela frase que diz 2 pessoas com a mesma informação chegam às mesmas conclusões, que é evidentemente uma frase de tecnocrata da economia, que acha que depois tem lá aquelas estatísticas, as folhas de Excel, as coisas, e portanto com a mesma informação chega-se às mesmas conclusões. Mas é exatamente a frase que não se pode dizer em política, porque em política as diferenças
ideológicas e políticas fazem que, com a mesma informação, duas pessoas têm uma maneira diferente de ver. E é exatamente isso que às vezes me irritou um bocado no prós e contras. Que é, quer dizer, de facto são dois mundos. E esses mundos têm uma forte componente, com isto termino, porque eu sou um falador inveterado, tem uma forte componente ética, é por isso que eu digo que é necessária a intolerância. E então, quando se está a falar em direto na televisão, a intolerância é um valor enorme, porque é a única coisa que transmite empatia para quem está a ver. Que é as pessoas perceberem que aquilo não se pode dizer, não é aceitável. Não se pode dizer aquilo. A começar, por e simplesmente, no plano moral. Não na moral da ética pública. Há certas coisas que não se podem dizer. Não se pode dizer que a pobreza é um efeito colateral necessário e tinha que ser assim. Não se pode dizer. No modo geral, quem diz, quer lá saber. Quer dizer, verdadeiramente. Portanto, há um conjunto de fraturas que têm que ser suportadas em momentos de crise como estas por alguma intolerância. E não podem ser low-key. Porque senão não vamos lá, senão não convencemos ninguém. Esse é que é o problema. E nós precisamos de convencer muita gente que acredita que o vizinho que tem 3 cadeiras é que é o responsável por ele só ter 2. E não, é verdade, e nunca olha para cima, para quem distribui as cadeiras. E este sentimento significa que os intelectuais, as pessoas que têm uma participação no espaço público, que escrevem livros, que são professores, que fazem parte da universidade, no melhor sentido do termo, têm hoje uma responsabilidade moral enorme, que é não aceitarem esta espécie de generalização de uma ignorância que é, no fundo, uma justificação da desigualdade. E eu, como social-democrata, não gosto da desigualdade.